Olá, queridos, graça e paz, como é que está você? Tudo bem? Estamos juntos aqui nesta live abençoada aqui. Deixa eu ver onde nós... Deixa eu ver se nós já começamos aqui, né? Tem que ver se já começamos a live. Por enquanto aqui não está dando que comecei. Vamos olhar aqui. Acho que eu vou ter que voltar aqui. Vamos olhar aqui para ver se nós realmente entramos na live, gente. Às vezes complica aqui, tá? São 7h03. Eu havia dito que nós íamos iniciar às 7. E eu estava aqui organizando para nós começarmos a nossa live de hoje, ok? Então deixa eu só dar uma ajustada. A gente precisa ajustar, né? Para saber como é que nós estamos chegando para você aí, ok? Então deixa eu sair aqui. Agora vai entrar, quer ver? Ó, agora vai entrar. Isso, quer ver? Ó, como é que entrou? Para ver se nós realmente entramos na live, gente. Às vezes complica aqui, tá? São 7h só. Dá uma ajustada. A gente precisa ajustar, né? Para saber como é que nós estamos chegando para você aí, ok? Então deixa eu sair aqui. Agora vai entrar, quer ver? Ó. Muito bem, deu uma baixada aqui. Deixa eu dar uma preparada aqui. Tudo é muito feito com muito carinho para você, às vezes improvisadinho, para a gente poder conseguir transmitir para você aqui a live de hoje. Eu estou tentando colocar aqui mais alguma coisa a mais para a gente melhorar, mas não estou conseguindo. Mas tudo bem, isso aí não vai ser problema. Eu queria colocar os versículos, mas o aplicativo não está pegando, não sei por quê. O aplicativo não está pegando. O que eu quero saber de você é se está chegando bem aí, tá? A transmissão. Quero saber se está chegando bem, para a gente poder continuar. Hoje nós vamos falar de bibliologia na prática. Bibliologia na prática. Por quê? Porque eu vou falar sobre a importância da bibliologia. E aí, ficou na frente do computador. Não vou poder botar aqui. Tem que tirar daqui e vou colocar no lugar onde eu possa, até porque eu estou carregando e deixa eu ver se vai dar certo aqui. Mesmo carregando. E, não, deu 2 pessoas aqui. Que eu estou carregando, está 40 e pouco por cento, vai dar. Eu estou carregando o celular e falo no mesmo tempo. Pessoal, vamos lá. Vamos começar a falar de Bíblia? Vamos falar de bibliologia hoje? Quero saber aqui no comentário se o som... Vamos lá, vamos começar a falar de Bíblia? Opa, tá vendo? O som chegou até ali, ó. Eu estou aqui com a tela ali, tá bom? Olha lá, dá até para você assistir dali, ó. Tá vendo? Ó? Como é que agora a nossa tecnologia deu uma melhorada aqui? Aí eu queria que o seguinte, colocar aqui o versículo, mas não vai dar, tá? Aí eu queria passar aqui também, mas não vai dar. Aqui, ó, passando aqui no rodapé aqui, ó. Mas a minha equipe só eu mesmo, né? Então eu tenho que cuidar lá eu tenho que cuidar da técnica e também falar aqui. Então é tudo muito interessante. Bom, eu tô com caneta, olha aqui, caneta. Deixa eu ver aqui, caneta. Eu tô aqui com um caderno, tá vendo aqui, ó? Eu estou aqui com o meu livro do curso de teologia, olha aqui, ó. Eu tô também aqui com Bíblias, ó, a Bíblia tá aqui na mão, tá ok? E
Estou aqui com vários livros. Esse livro aqui é muito interessante, ó. Estudo Panorâmico da Bíblia. Muito bom esse livro. Aliás, inclusive, tem outro ali que eu não achei. É Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Está guardado e eu não consegui achar. Mas esse aqui é um livraço também, tá bom? Estou mostrando para você os livros que eu estudo. Os livros que eu estudo para você entender que, na verdade, o nosso curso de teologia é um curso que tem muita base. Não é um curso qualquer. Não é um curso qualquer. É um curso de mais de 40 anos de estudo, gente. Eu estudo as Escrituras há mais de 40 anos. E por isso eu tenho certeza que eu tenho algo para te dar, algo para te oferecer. Agora eu vou mandar aqui para os grupos, né? Esse momento aqui é importante. Teve um dia desse que eu esqueci. Aí o que acontece? Teve um dia desse que eu esqueci. Aí, resumo da história. Como eu esqueci de avisar, porque tem gente que fala assim, pastor, me avisa, manda o link para mim. E aí eu esqueci de mandar o link. Aí ficou poucas pessoas participando conosco. Mas eu vou agora mandar o link para todo mundo, quem eu puder, claro, tá bom? Aí o pessoal vai me acompanhar. Eu vou mostrar para eles que nós estamos ao vivo agora. Estamos ao vivo e eu vou mandar o link para eles agora. Aqui, ó, vou escrever. Estou ao vivo agora no Facebook. Embora muita gente não tenha Facebook. Eu não sei por que tem gente que tem pavor de Facebook. Tá? Eu ainda vou melhorar meu Instagram também. Meu Instagram não, meu Instagram tá precisando também dar uma melhorada. Mas o meu TikTok tá muito fraco. Tá? Então eu tô aqui, ó. Vou mandar. Mandei. Só que tá chegando desse jeito, pessoal. Não sei porquê. Olá, queridos. Graça e paz. Olha, estou ao vivo agora, tá? Se você puder me assistir, eu estou falando sobre bibliologia na prática. E você vai entender bastante coisa sobre a Bíblia, sobre a bibliologia, bem bacana. Então eu queria que você clicasse nesse link e você já vai direto lá para a minha página onde eu estou ao vivo, tá bom? Um abraço. Bom, aqui eu mandei. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link junto para poder chegar nas pessoas, nos amados irmãos. Deixa eu ver quantas pessoas eu vou poder mandar aqui. Aqui não pode, mas eu vou insistindo aqui. E aí vai chegar já já. Isso aqui é um método muito importante. Vai chegar já já nas pessoas. Então aqui, ó. O maior número de pessoas possível que eu puder mandar, eu vou mandar. Tá certo? Aí eu vou aqui, ó fazer isso e vou mandar para a turma. Tá ok? Deixa eu ver para quem aqui vai. Isso aqui. São grupos, né? Que eu estou mandando. Grupos que eu estou mandando. Mandando aqui para alguns grupos. São várias pessoas. Eu estou mandando aqui. Ok. Bom, então, tá mandado. Vamos ver se a gente consegue aumentar o número de pessoas participando. Eu estou aqui ao vivo com você, na live. Hoje nós vamos falar. Opa, meu amigo e pastor Josemásio Rodrigues. Boa noite, Deus abençoe sua vida, está sempre conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está sempre nos apoiando, né, Josemásio? Sempre nos apoiando. Isso é muito bom, muito bom. E conta também com o nosso apoio, conta também com a nossa ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, tá ok?
Pastor José Márcio está aqui. Daqui a pouco, eu vou colocar no Instagram também, tá? Vou colocar no Instagram. Mas eu quero mostrar aqui os livros. Ó, nosso livro do seminário, Teologia. Tá bom aqui, ó? Nosso livro, que nós vamos começar a nossa aula em 14 de setembro. Olha que coisa linda esse livro. Estudo panorâmico da Bíblia. Gente, isso aqui é uma sumidade. É um livraço. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que tem desse livro aqui. Aqui no prefácio, aqui bem para a gente adiantar. Ó, por exemplo, ó, olha aqui, coisa linda, ó. Terras bíblicas. Você vai estudar isso na página 28. Não, eu não vou usar esse livro. Isso aqui é um dos livros que eu estudo. Terras bíblicas. Egito, Canaã, Península do Sinai. Canaã, Israel e Judá. Canaã, tribo de Israel. A Palestina no tempo do Novo Testamento. Países mediterrâneos. Gente, a Bíblia, aí vem Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Seria muito bacana se você, que é um estudante da Bíblia, estudasse a Bíblia profundamente, usando livros também, né, para você aprender. É muito importante. Tem aqui a Rosane Souza. Rosane, quanto tempo tu não aparece por aqui, Rosane? A Rosane é minha aluna também, fez um curso aqui com a gente. Foi um prazer ter você conosco. Pastor José Luz, está falando lá maravilha. Deus abençoe Pastor José Luz. Pastor José Luz, eu vou pregar em 26 de setembro na igreja dele. 88 anos da primeira Assembleia de Deus de Parque Flora. 88 anos da Assembleia de Deus do Parque Flora. Que coisa linda. Eu vou pregar nessa igreja, vai ser no sábado, dia 26 de setembro. Olha aqui, para você ver, eu tenho essa Bíblia aqui. Eu não sei se foi o pastor José Márcio que me deu, mas eu tenho outras Bíblias dessa. Pastor José Márcio, eu não tenho só aquela não, tá? Eu tenho essa, eu acho que foi tu que me deu, mas eu tenho mais 4 Bíblias católicas. 4 Bíblias católicas, entendeu? Eu tenho Bíblia de todas as versões, todas as versões. E você sabe, antes da gente entrar no nosso estudo aqui, nós a Bíblia católica, essa aqui, ela tem 73 livros, 7 livros a mais do que a nossa Bíblia que nós usamos. A nossa tem 66, já foi falado aqui em um estudo. Muito bacana aqui, ó. Bíblia Sagrada. Deus abençoe. Aqui, eu tenho aqui esse livraço, olha só coisa grande aqui, ó. Tá vendo aqui? Livraço. Isso aqui é um livro de estudo. É um livro de estudo que fala sobre as terras bíblicas. Fala sobre Israel, as terras bíblicas. Então é um livro de geografia bíblica muito interessante. Ó, Estrada do Egito. Se você for olhar aqui, ó, que coisa linda, muita coisa boa que tem. Tem mapa nesse livro, gente, olha só. Que mapa, não sei se você consegue ver daí. Olha aqui que mapa. Nós temos aqui, e é um livro, olha só, com muita gravura, muitas fotos sobre peças, achados arqueológicos, que, olha aqui, que nós temos, aí nós temos aqui, ó, imagens fantásticas. Eu vou ter que mostrar para você. Olha quantas imagens. Olha quantas imagens. Não sei se você vai conseguir ver daí. Olha quantas imagens. São achados arqueológicos que provam a existência dos lugares bíblicos. Prova que esses lugares existiram de fato. E a Bíblia, ela mostra claramente que existiram. Agora eu tenho esse verde aqui, ó. História judaica. História judaica. E esse livro, gente,
esse livro olha só que obra de arte. Eu não dispenso um livro, pelo amor de Deus, um livro é um livro. Aqui conta a história de Adão e Eva, tá? Aqui fala sobre várias histórias da Bíblia de uma forma clara, de uma forma bem abrangente, tá? Então, tá bom, irmã Rosane? Eu vou depois, me explica aí o seu sumiço aí, tá bom? Deus tomou providência, claro. Deus é bom. E o que eu quero sugerir para você? Eu estou aqui para te oferecer um curso bíblico importantíssimo sobre teologia. Pastor, eu já fiz um curso de teologia. Eu mostrei e mostro para uma pessoa, e para quantas pessoas quiserem, que fazer um curso de teologia não é suficiente para você simplesmente dizer, eu tenho teologia. Eu conheço um monte de gente que diz que tem teologia e não sabe nada. Tá? Não sabe nada. Por quê? Ele está amparado naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele ouviu, naquilo. A gente tem que ouvir teologia de várias pessoas. Essa que é a grande verdade. Essa que é a grande verdade. Eu coloquei no pôster, eu vou colocar aqui, para você ver, eu coloquei no pôster que eu estava mandando para o pessoal, aquela passagem de 2 Timóteo 2,15. Você lembra? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. O que a Bíblia fala nisso? Nesse texto? Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tá bom? Então, esse texto aqui, ó. Agora eu vou trabalhar assim com você. Aqui, ó. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E eu lamento profundamente que existe uma grande parte de pessoas que não estão procurando apresentar a Deus aprovado. Uma grande parte, muita gente. Tá? Eu vou acompanhar o comentário por ali para poder botar no Instagram aqui também. A Rosane está dizendo lá que o estudo de teologia é infinito. É verdade, Rosane. Você falou tudo agora. É infinito. Não tem fim. A gente, quando estuda teologia, se eu soubesse tudo de teologia, eu já tinha parado de estudar. Para que eu vou estudar se eu já sei tudo? Só que, na verdade, eu não sei tudo. Essa que é a grande questão. Eu não sei tudo. Eu ainda estou aprendendo teologia. Eu ainda estou aprendendo a Bíblia. E por isso eu quero continuar estudando a palavra de Deus. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Acho que tá bom. Agora aqui, ó, no Instagram também, para a gente poder falar com as pessoas do Instagram, dos irmãos, tá bom? Isso. Ô, Rosane, vai anotando. Isso, anotando, que é muito importante a gente anotar, que a gente... Chegamos aqui no Instagram também, Deus abençoe você que está no Instagram. A voz fica diferente, que eu estou falando direto no celular. Aqui no Facebook, eu estou falando no microfone e o som sai bem melhor. Eu estou falando hoje sobre bibliologia e vou começar. Aqui vai ficar de cabeça para baixo, mas se você quiser acompanhar no Facebook, é só você migrar para o Facebook, quem está no Instagram. Tá? A Edneide está aqui conosco, entrou. A Margarete também entrou, Deus abençoe sua vida. 2 Timóteo 2,15. Segunda carta de Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus. Tá bom? Você que entrou agora, eu estou falando sobre bibliologia.
Então, deixa eu só recapitular algumas coisas que eu já falei nas 2 lives anteriores. Não vou falar tudo de novo, eu vou recapitular. Aí você que quiser saber mais, aí você vai lá no YouTube, que está lá a live passada, as 2 lives passadas. Bom, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: procura apresentar-te a Deus. Então é uma coisa que eu tenho que fazer. Deus não vai colocar o conhecimento dentro da tua cabeça. Você tem que procurar. Você tem que querer. Você tem que desejar o conhecimento. A Bíblia fala muito sobre essas questões de desejar, de querer, de almejar o conhecimento. A Bíblia fala disso. Então, o que eu quero te falar? Você tem que procurar. É uma coisa que você tem que desejar. Ah, mas como é que eu vou fazer? Estudando. Às vezes você investe dinheiro, e outro dia eu falei até com um rapaz, que ele falou assim, eu não estudo nada que envolva dinheiro. Para mim, ele falou, o estudo tem que ser de graça. Aí ele citou o texto. Aquele texto que diz, né? Que você recebeu de graça e de graça dai. Né? De graça receber, de graça dai. Como entender isso aqui? Vou colocar até aqui agora, para você entender. Ó, de graça, recebei, aí a gente consegue achar o versículo. E de graça dai. Está escrito em Mateus 10, versículo 8. Eu fui no Google aqui, que hoje é a forma mais prática da gente entender, buscar, né, o versículo. Antigamente, olha aqui, ó, dicionário, tinha que buscar no dicionário, tinha que buscar em muita coisa. Hoje a gente tem o Google. Quem sabe usar é uma ferramenta espetacular. A IA, a inteligência IA, a IA é também uma ferramenta espetacular para quem sabe usar. Para quem não sabe, não recomendo. Mas para quem sabe usar é uma maravilha. Então, de graça recebeste, de graça dai. Está escrito em Mateus 10, 38. Tá bom? E aqui o comentário é o seguinte: nessa passagem, Jesus orienta os seus discípulos ao enviá-los para pregar e realizar curas, lembrando que os dons espirituais é de graça divina, foram dados por Deus, sem nenhum custo ou mérito humano. Bom, então, o que Jesus estava dizendo? Vocês receberam dons espirituais. Vocês receberam o dom para curar, dom para libertar, dom para tratar das pessoas, tudo bem. Agora, quando você, é bom entender, quando você investe dinheiro, por exemplo, tem gente que fala assim, Paulo pregava e não cobrava nada. Você acha que Paulo viajava de graça? Entrava nos navios de viagem sem pagar nada? Meu irmão, claro que Paulo pagava. Então, quando Jesus falou, de graça recebei, de graça dai, ele não está falando do conhecimento. O conhecimento custa. O conhecimento tem valor. O conhecimento, a gente precisa comprar livros. Até a Bíblia é paga, até o papel custa. Tudo vale dinheiro. Tudo. E quando Jesus falou de graça dai, de graça receber, de graça dai, ele não está falando do conhecimento. Porque o conhecimento, às vezes, eu estava explicando para uma pessoa essa semana, que quando a pessoa faz um curso aonde ele precisa se deslocar do lugar dele e até onde é o curso, ele vai depender de combustível, se tiver carro,
vai vir de Uber, vai vir de ônibus, vai vir de alguma maneira, ele vai ter que custear a passagem dele. Por outro lado, quem está oferecendo o curso, ele vai ter que ter papel, ele vai ter que ter material, vai ter que ter apostila, vai ter que ter livro por acompanhamento, e tudo isso custa dinheiro. E o tempo que a pessoa também utiliza vale dinheiro, que ele poderia estar fazendo outra coisa, mas ele está ali disponibilizando. Então, quando você faz um curso secular, por exemplo, você tem que pagar o professor, tem que pagar o curso. E por que quando chega na hora de aprender a Bíblia, você não quer pagar para aprender a Bíblia? Quando, na verdade, não é pagar, é investir no seu próprio conhecimento, é você saber e conhecer melhor a palavra de Deus. Então, você precisa ter esse entendimento. Aqui o Natan Pereira, estou executando um trabalho doméstico e concomitamente prestigiando. Meu amigo, falou bonito, hein? O amigo, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado aí pela sua forma de nos ajudar aí. Deus abençoe. Então, eu acho que a pessoa precisa ter entendido. Agora, eu não vou orar para curar ninguém, eu não vou receber para curar ninguém, eu não vou receber para libertar ninguém, eu não vou receber para pastorear ninguém, eu não vou receber para poder ganhar a pessoa para evangelizar, não vou fazer nada disso. Agora, quando a pessoa ele quer conhecer, aí é diferente. Ele quer conhecer. Porque se eu for contabilizar, presta atenção no que eu te falar. Se eu for contabilizar o que eu já gastei, o que eu já investi, melhor, no conhecimento da palavra, meu amigo, não tem fim. O que eu já investi de livros, de pagar curso, se eu te mostrar os meus diplomas, e nada deles, nenhum deles, foram de graça. Eu tive que pagar o professor, eu tive que pagar o curso, porque eu sei também que tem custo. Eu vou para um lugar, aí eu preciso da luz, eu preciso da internet, eu preciso de ir ao banheiro, eu preciso de beber água, eu preciso de usar o local onde foi construído com muita dificuldade, e na hora de eu pagar, eu não quero pagar. Então vai ficar sem conhecimento. O conhecimento, ele tem custo. Eu vou te provar isso na Bíblia, tá? O conhecimento tem custo. Eu vou te mostrar isso na palavra. Em Gálatas capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz que todo aquele que é instruído na palavra deve repartir todos os seus bens com aquele que está instruindo. Aqui, ó. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Pode colocar lá para ver, tá? Aqui, eu vou botar aqui, ó. Segundo a Bíblia, vou colocar segundo a Bíblia. Se eu botar segundo a filosofia, a arqueologia ou qualquer coisa, você não vai acreditar. Todo conhecimento tem custo. Todo conhecimento tem custo. E às vezes a pessoa fala, mas eu não quero pagar. Olha lá, então eu vou te mostrar. Segundo a Bíblia, todo conhecimento tem custo. Então, eu já coloquei aqui a passagem de Gálatas, tá? Eu vou botar aqui versículo para poder apresentar o versículo que fala disso. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ver se vai aparecer. Ah, apareceu. Ó. Vou dar o exemplo aqui do Lucas 12:48. A quem muito é dado, muito mais será cobrado e confiado, tal. Mas não é esse versículo que eu quero, não. Tem outro versículo que fala disso. Que fala que... como é que eu vou lembrar o versículo? Meu Deus, como é que eu esqueci? Diz o seguinte, que
fala que pague pelo conhecimento, né? Pague pelo conhecimento. É mais ou menos isso. Eu acho que está em Provérbios. Acho que é Provérbios. Deixa eu ver se é isso aqui. Para a gente poder. Olha lá, Provérbios, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Vamos aqui na Bíblia para a gente entender. Vamos lá. Provérbios 4, 7 e 8. Eu não preciso ficar aqui tentando te explicar essas coisas. Porque nós vamos entrar agora no estudo da bibliologia em si, tá? Na bibliologia em si. Capítulo 4, 7. Mas nós vamos entrar já já no estudo da bibliologia em si. Diz o seguinte: o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. É adquirir a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Quer dizer, você deve adquirir, é isso mesmo, é porque está em outra versão. Adquirir o conhecimento com tudo que você tem. Investe no seu próprio conhecimento. Obrigado, Rosane, por estar anotando aí esses versículos interessantes. Então, eu não vou ficar aqui explicando por que você deve fazer um curso de teologia e pagar. Existe curso de graça na internet, tem um monte. Eu mesmo já dei curso de graça pela internet, eu não estou saindo de casa, eu estou no meu ambiente. Eu posso dar um curso para você e não te cobrar nada. Isso aí é coisa mais... Mas desde o momento que esse curso ele vai te dar... Aliás, o que é curso? Anote isso aí, escreva, o que é curso? Curso é você ter alguém para te dar um curso. Você está numa rota e você está perdido no assunto, está perdido numa situação. Aí aquela pessoa vai te dar um curso. Você está aqui caminhando, tá no barco, está dentro do mar, tá? Alto mar. Aí você não tem uma bússola, você não tem nada para te dirigir. Aí alguém aparece e fala assim: me acompanhe, que eu vou te dar o curso para você voltar ou para você chegar onde você quer ir. Isso chama-se curso. Você entendeu? Curso. Ah, vou fazer um curso de medicina, vou fazer um curso de advocacia, eu vou fazer um curso de enfermagem. É porque você já tem uma vocação, agora você precisa de alguém para te orientar no curso. Isso chama-se curso. Agora, mas eu não quero pagar. Então faz de graça na internet, tem um monte de curso. Não tem problema. Mas eu não vou te garantir que você vai ter toda a informação correta da internet. A internet ela é perigosa, então você pode estar aprendendo errado, como muita gente está falando um monte de besteira por aí pela internet. Então o que eu quero te orientar, não caia nas esparrelas de você entrar em qualquer curso. Procure examinar, procure saber direitinho. Tá bom? Vamos entrar na bibliologia agora. Eu perguntei semana passada quantos livros tem a Bíblia, muita gente errou, outras acertaram. Tem 66, nossa Bíblia que nós usamos. Quantos livros tem a Bíblia católica? 73, que são chamados de livros apócrifos, tá bom? E 7 livros a mais. Perguntei também como é que é o nome dos primeiros 5 livros da Bíblia. Alguém citou o nome, botou Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, mas eles são chamados de Pentateuco. Aí perguntei também quais são
quantos são os livros históricos do Antigo Testamento. Algumas pessoas se embananou, outras acertaram. Perguntei também quantos livros poéticos existem. Aí algumas pessoas falaram, outras erraram, tudo bem. E também não souberam alguns quais são os nomes desses livros poéticos. Aí vem livros proféticos do Antigo Testamento, profetas maiores e menores, quantos são os maiores, quantos são os menores. E agora, caminhando para o Novo Testamento, eu quero te perguntar uma coisa muito interessante. Vê se você consegue entender. O pastor José Luz está dizendo, quando eu fiz o curso de Teologia pelo IBA-10, tive que pagar a mensalidade. Também em 2010, quando fui para o pastorado, muito bom, pela CAD, tive que pagar um curso de 6 meses e tive que pagar e fazer prova, contudo, que tudo tem um custo. Obrigado, pastor Zé Luz, por esta declaração aqui, muito bem. Aí a pessoa quer conhecer, mas ele não quer pagar. Ele não quer abrir mão de nada. Ele quer só fazer, né? Mas tem curso de graça. Eu mesmo dou muito curso de graça na internet. Se você for lá no YouTube, aí valeu a pena. É isso mesmo. Hoje o pastor Zé Luz é pastor de uma igreja que está fazendo 88 anos e ele me disse hoje, né, Zé Luz, que vai ter uma reportagem da sua igreja no jornal da noite, né, da Globo. A reportagem foi lá na sua igreja hoje, ou ontem, sei lá qual dia, mas vai ser exibido hoje, irmãos, uma reportagem da igreja do pastor Zé Luz, que está fazendo, agora em setembro, 88 anos. É a primeira Assembleia de Deus do Parque Flora. Deus abençoe. Eu já preguei lá e vou pregar de novo nessa festividade. Obrigado pelo convite. Bom, então o que eu quero te falar, gente? Que o conhecimento é muito importante. Agora vamos para o Novo Testamento. Eu queria que você colocasse aqui. Como é chamado, preste atenção que eu vou te falar, perguntar. Os 4 evangelhos, tá? Eu quero que você me bote aqui, na sequência. 4 evangelhos. Agora, outra pergunta. Como é chamado os 3 primeiros evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, tirando João. Como é chamado os 3 evangelhos? Caiu a tampinha. Eu quero que você me fale como é chamado os 3 evangelhos que está em sequência. Amém? Aqui, ó, vou te mostrar. Evangelhos sinóticos. Aqui, ó, embaixo. É aqui. Evangelhos sinóticos. Você sabia dessa? Rede Globo hoje, meia-noite, vai aparecer lá na TV. Eu vou assistir, vou ficar acordado para assistir. Tá? Eu vou pregar lá. Eu quero saber. Tá bom? Então aqui, Evangelho sinótico. Os 3, Marcos, Lucas e João. Não, perdão. Mateus, Marcos e Lucas. Evangelhos sinóticos. E os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Muito bom. Aí você tem que estudar para quem Mateus escreveu. Para quem Mateus escreveu? Mateus escreveu para os judeus, tá? E Lucas escreveu para os romanos. Perdão, Marcos escreveu para os romanos, tá bom? E Lucas escreveu para uma pessoa só. Lucas escreveu para uma pessoa só.
E está na Bíblia isso lá, logo no primeiro, no livro de Atos, está escrito lá. Tá? Então, agora eu quero te perguntar mais uma coisa. Lucas escreveu quantos livros? Lucas escreveu quantos livros? Eu quero que você me respondesse isso aí. Lucas escreveu quantos livros? E me fala o nome deles. Alguém já pode colocar aí? O nome dos livros que Lucas escreveu? Aqui, muito bem, pastor. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Rosane também está acompanhando, bacana. Lucas escreveu quantos livros? Me fala aqui, me fala, pelo amor de Deus, me fala rápido. Quantos livros Lucas escreveu e quais são eles? Quem pode escrever, quem pode? Eu vou colocar aqui na tela. Eu estou usando esse caderno aqui, estou acabando com o caderno para poder te mostrar. Lucas, ele escreveu 2 livros, ok? Um é o livro de Lucas, que tem o seu nome, e o outro é o livro de Atos. Então, Lucas escreveu aqui, para você ver, Lucas escreveu 2 livros. Quais são os livros que Lucas escreveu? Lucas escreveu o livro de Lucas, deixa eu ver se dá para, estou colocando, e o livro de Atos. Tá bom? Então isso é muito importante você saber. Tem gente que não sabe para quem Lucas escreveu. Mas Lucas escreveu Teófilo, para Teófilo, é um homem só, uma pessoa só, e escreveu o livro de Atos. Agora, olha só que coisa interessante. Você tem que estudar a Bíblia vendo as datas que os livros foram escritos. Tem muito isso na Bíblia de estudo, por exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, para você saber. Minha internet aqui não está legal, está chovendo. Está chovendo. Só para você saber. Só para você saber. O apóstolo Paulo, só para você saber, ele foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Você sabia disso? Ele foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Não sei se você está escutando o barulhinho aí da chuva. Está chovendo. Eu botei errado aqui, por isso que deu errado. Escritor do Novo Testamento. Agora vai aparecer certinho. Sim. Olha lá. O apóstolo Paulo é amplamente considerado pelos estudiosos como o primeiro escritor do Novo Testamento. Quem escreveu o Novo Testamento foi Paulo. Não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas, não foi João. Quando foi que Paulo escreveu a primeira carta dele? Foi a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. Viu coisa interessante? Então, Paulo foi o primeiro escritor do do Novo Testamento. Algumas pessoas acham
que o primeiro escritor do Novo Testamento foi Mateus. Mas Mateus escreveu anos depois. E Paulo foi o primeiro a escrever. Muita gente não sabia disso. Tá? Então, olha que coisa interessante. Cartas paulinas antigas, as epístolas de Paulo, como 1 Tessalonicenses, escrita por 50 depois de Cristo, foram os primeiros documentos escritos a serem colocados por escritos. Aí você vem aqui, ó, antes dos evangelhos, os livros biográficos de Jesus, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, só começaram a ser dirigidos ou redigidos ano mais tarde, entre anos 60 e 90 depois de Cristo. Então, isso é muito importante você saber. Os evangelhos não foram os primeiros do Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, o Gênesis não foi o primeiro. No Antigo Testamento, o primeiro livro foi simplesmente Jó. Tá? Então, essa é uma coisa muito interessante. Agora, Paulo escreveu 13 cartas. Das 27 cartas do livro do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento focado em orientar as primeiras comunidades cristãs. Então, na verdade, o primeiro escritor do Novo Testamento foi Paulo. Agora, tem uma coisa que eu queria falar para você, é que no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, diferente o Novo Testamento foi escrito em grego, diferente do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico. Nós temos que entender uma coisa muito importante. Jesus nunca escreveu nada. Jesus falou em grego, koiné, e aramaico, e algumas coisas em aramaico. Mas ele nunca escreveu nada. Jesus nunca construiu nada. Jesus nunca escreveu nada. Essa que é a grande realidade. Tá? E caminhando, eu quero pedir você para compartilhar esse estudo de hoje. A bibliologia em prática. Tá? Em prática. Por que é preciso, pastor, entender a bibliologia? Porque ela é muito importante. Vou agora classificar os livros em nomes. Tá? Quais os livros? Os evangelhos são 4. Bota aí. Evangelho são 4. Tá? A gente pode chamar os evangelhos de biografia, porque trata-se de uma biografia. Tá bom? Ó, eu vou até colocar aqui, ó. Os evangelhos são biografia. Vai entender aqui. Biografia. Aí no Google me falou aqui, ó, no sentido moderno, claro, aí eu compreendo. Os evangelhos não são biografia no sentido moderno, mas se enquadram no gênero de biografia antiga. Era a maneira dos escritores falarem a biografia de alguém. Não como é hoje a biografia. Tá? Não como é hoje. Não como é hoje. Mas é uma biografia. Tá? Com um forte propósito teológico
e de pregação. Então existe uma diferença da biografia moderna, diferença para a geografia moderna. Qual a diferença? Biografia atuais contam a vida inteira de uma pessoa, desde o nascimento até a morte, com detalhes sobre infância e educação. Os evangelhos ignoram quase por completo os primeiros 30 anos de Jesus e focam no seu ministério público, e em especial a sua última semana de vida. Então, na verdade, qual o propósito? Eu quero que você me responda. De os evangelhos ocultarem dos 12 anos até os 30 anos da vida de Jesus. Algumas pessoas especuladoras dizem que Jesus ele viveu na Índia, que ele se casou, olha aí, especulação, e que se retornou com 30 anos. Alguns até dizem que o Jesus que apareceu não é o Jesus que nasceu, e o Jesus que foi crucificado não é o Jesus que pregava. Aliás, alguém diz que quem morreu no lugar de Jesus foi Judas. Tudo invencionice, não existe isso. Mas essa biografia, ela oculta praticamente 20 anos, 18 anos oculta da vida de Jesus. E o objetivo principal? Textos modernos buscam registrar fatos cronológicos, psicológicos do indivíduo. Os evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João são testemunhos de fé que visam provar que Jesus é o Messias, Filho de Deus. Então esse é o grande propósito, tá, gente? Então por isso que a questão da biografia é muito importante. Amém. Vamos continuar ou vamos parar? Está chovendo aqui, não sei se o barulho está incomodando. Já começou um barulho aqui. Aí eu queria saber se está incomodando você aí. Pelo menos no Instagram, o barulho passa todo aqui. Aqui no Facebook, o barulho elimina por causa do microfone. Mas vamos lá. Quem gostaria de fazer alguma pergunta da Bíblia, gente? Quem gostaria de fazer uma pergunta bíblica? Quero lembrar para você que o nosso curso de teologia, que é o intensivo que vai durar 3 meses, nós vamos estar começando dia 14 de setembro, numa segunda-feira, e eu acho que vai valer a pena você estudar a Bíblia conosco. Deixa eu desligar. Para mim, aquela imagem lá me atrapalha, não sei você aí. Tá? Tá bom, pessoal? Vamos mais uma vez? Quem mais tem alguma pergunta? Aliás, eu ainda não falei. Biografia são os 4 primeiros livros da Bíblia. Depois vem História, que é o livro de Atos. História, que é o livro de Atos. E depois vem as cartas, as epístolas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João, de Judas. Essas são as cartas, são 13 no sentido geral. Então, são epístolas. É bom entender o seguinte: quando você for falar sobre essa questão, você tem que dizer o seguinte, ó, eu vou ler aqui
na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não se fala primeiro Coríntios, mas fala primeira. No Antigo Testamento é a mesma coisa. Não se fala primeira Crônicas, não se fala primeira Reis, porque é livro. Então você fala primeiro Reis, primeiro Crônicas, é assim que fala. Só para poder curiosidade. Tá bom, gente? E aí depois das epístolas vem o livro profético, que é o Apocalipse. Então, no Novo Testamento, nós temos 27 livros que são evangelhos, epístolas e proféticos. Ainda tem história, tá? Ainda tem história. Então você tem que ir por aqui, tá bom? Tem alguém me chamando aqui? Sei o que é. Então vamos lá. Ô, meu pai, parou aqui. Parou aqui o Instagram. Eu não saio do Instagram, por que foi? Vamos lá. Então, voltando aqui, o que nós precisamos entender? O que nós precisamos entender? Vamos lá. Evangelhos, depois vem históricos, depois vem epístolas, depois vem proféticos. Amém? Deu para entender? Evangelhos, histórico, que é o Atos, epístolas, que foram as de Paulo, de Tiago, Pedro e João e Judas, e tem o Apocalipse, que é o profético. Tá bom? Então até aqui a gente teve essa explicação aqui rápida. Deus abençoe tua vida, que possamos cada dia compreender mais a palavra de Deus. Deus abençoe de forma poderosa a tua vida. Até o próximo vídeo, querendo Deus. E se inscreva. Ofereça a alguém o curso. Tá aqui, ó. Nosso livro do básico. O médio está ali. Nosso livro do básico. Pastor, já fiz inclusive aí o básico. Queria fazer o médio. Amém. Então é só você falar comigo. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo, querendo Deus.